Olá pessoas, tudo bem? Isso foi meio continental, não foi? Tudo bem, como estão? Tudo bem, sejam bem-vindos ao meu podcast Arfimado Medeiros. Espero que estejam bem. Hoje é um episódio super especial, porque é o dia 25 de Abril. E portanto eu achei que se há algo que o mundo precisa no dia 25 de Abril é de um podcast. É de um episódio de um podcast do meu. Que é para falar sobre a liberdade e as coisas assim. Dia 25 de Abril, é verdade. Por acaso é coincidência, pessoas. Eu simplesmente não gravei ao fim de semana e só estou a gravar hoje e, portanto, por coincidência vai sair no dia 25 de Abril. Uma vez a gente teve uma ideia para um sketch. Agora por falar em 25 de Abril. E a ideia para o sketch era o 26 de Abril. Ou seja, toda a gente fala no 25 de Abril, toda a gente fala na Revolução e os escravos e não sei o quê. E, ok, tudo bem. E no dia 26, quem que foi limpar aquilo tudo? Quem que foi varrer os escravos? A Revolução dos escravos, os escravos foi muito bonito, foi sim senhor. Mas depois quem que foi varrer aquela porcaria tudo? As ruas cheias de escravos e tanques e coisas assim. Isso é tudo muito bonito, mas... E o 26 de Abril? Ninguém pensa nisso. E até a ideia de sketch era um bocado à volta disso. Do gajo que tenha sido... É Fonseca! Estás de serviço hoje, não? Aí pá, basta que passar o dia a varrer cravos e coisas assim de chão. Está tudo de partido. Já sei o que ia dizer. Pronto. 25 de Abril. Pronto, estava a dizer. A coincidência, o podcast sai hoje, 25 de Abril. Porque eu não consegui gravar mais cedo, mas é giro. Eu sei que vocês estão em casa, é feriado. Nesse momento alguém está a dizer, feriado não, porque é trabalho aos feriados. Ai, injustiça. Sempre que eu faço um post qualquer no Facebook a falar de feriados, há sempre alguém que diz, é trabalho ao feriado. A lei é de não me identifico com essa piada porque eu sou uma pessoa especial que trabalha aos feriados. Eu também trabalho aos feriados aos fins de semana, pessoas. Mas não ponho isso como uma medalha no peito. Às vezes quando tem que ser, tem que ser. 25 de Abril é o dia da liberdade. Ainda é por acaso de muito. Eu sou uma pessoa que dá, que apesar de nunca ter vivido num regime ou num sistema que não seja uma democracia com liberdade, por acaso dou muito valor à liberdade e às pessoas que lutaram por isso. Estamos a falar, repara, o 25 de Abril, estamos a falar de coragem, as pessoas que na altura fizeram a revolução, de uma coragem física. Ou seja, as pessoas hoje em dia gostam muito de falar de coragem, não sei o que mais. Vais ao Facebook e escreves assim, eu sou begoxa, mas não tenho vergonha. Mas tenho orgulho no meu corpo. E as pessoas comentam, lol, tens muita coragem e tal. Ou alguém comenta, tipo, eu sou... É digno, não sei o quê, porque eu gosto... Vocês já perceberam, não é? As pessoas dizem, coragem... Isso é coragem, está bem, claro, a pessoa está a admitir uma fraqueza, está a expor uma fragilidade sua ao mundo, tudo bem, é preciso coragem. Mas naquele tempo das ditaduras e das revoluções do 25 de Abril, não sei o que mais, era preciso uma coragem física, ou seja, coragem no sentido de saberes que as tuas atitudes podiam ter consequências físicas, tipo tortura, cadeias, a morte mesmo. Ou seja, é um bocadinho diferente esse tipo de coragem daquela, ou seja, isso sim é uma coragem, tipo, a fasquia está lá em cima, percebem? Enfim. E portanto, eu dou muito valor às pessoas que tiveram essa coragem na altura. Porque leio livros, não é? E li, e eu não vou dizer que sei o que é viver numa ditadura, mas sei o que é, entre aspas, porque leio livros, não é? E portanto, se não fosse essas pessoas, eu hoje não estaria aqui a gravar esse episódio.
provavelmente estaria antes de começar, teria que falar muito bem do nosso grande líder, quem é que fosse que estivesse agora aí. Mas pronto, o que é que estava a dizer? Pois, exatamente, a ditadura e coisas e tal. E portanto, eu dou muito valor a essa liberdade e ao facto de poder, as pessoas falam, inclusive as pessoas da extrema-direita, que dizem que são os defensores da ditadura, não percebem que só podem ser defensores de ditaduras porque têm liberdade para serem defensores de ditadura. O que é um contraste muito giro, que é defenderem que não devia haver liberdade de expressão, enquanto só podem dizer que acham que não devia haver liberdade de expressão porque há liberdade de expressão para que possam dizer isso. É sempre essa hipocrisia tão engraçada. Eu tenho andado a ouvir um podcast de pessoas que recomendo vivamente, que se chama Real Dictators, ditadores verdadeiros. Então, é um podcast sobre, como diz o nome, ditadores. A história, tipo, uma coisa tipo bastante extensiva acerca dos vários ditadores. Há episódios sobre os mais conhecidos, o Hitler, o Mussolini, como é que ele se chama? O Stalin, esses todos são os mais conhecidos, mas depois também há montes, todos os países desse mundo já tiveram ditadores. O Uganda, a Espanha, obviamente, com o Franco, a Líbia, portanto, esses ditadores todos. E o podcast é sobre conta de uma forma muito exaustiva a história de cada um desses ditadores. Até já vi vários episódios. Por acaso, curiosamente, também agora estou no episódio do Hitler, acho eu. E há muitas coisas que eu não, por acaso não sabia e agir. Mas são tipo, imagina, 5 episódios de 1 hora cada um, portanto vão mesmo ao fundo da questão. E há sempre aquele padrão giro. Isso que eu ia fazer. Deixa-me ver aqui alguns episódios que eu já vi. Sobre olha, o Kim Jong-il, claro. Foi logo dos primeiros. O Stalin. O Mao Zedong, que é o da China. O ditador da China. O Papa Doc. Esse também foi incrível, do Haiti. O General Tojo, do Japão. Como é que ele chama aquele? O Franco, da Espanha. O Gaddafi da Líbia. Portanto, o Idi Amin. O gajo do Turcomenistão, logo é que é. Epá, pronto. Uma série de ditadores. E há sempre giro para perceber que há sempre um padrão sobre como é que surge um ditador, como é que as coisas... Como é que com um sociopata que por acaso teve a sorte de nascer com carisma, consegue chegar a ditador de países com 50 e 60 milhões de pessoas. Vocês estão a ver? Uma coisa impressionante. Ou seja, como é que um sociopata... um psicopata mesmo, na maior parte das vezes, chega àquela posição de poder absoluto e autoritário e que não tem que prestar contas a parlamentos, nem nada disso, e que exerce aquele controle totalitário e tipo, depois mete logo aquelas regras de falta de liberdade de expressão, restrições à imprensa e violação de direitos humanos e matar etnias inteiras e forças militares, e claro, o uso da força militar e caramba. E depois todos eles, quando chegam lá acima, ficam malucos. Depois já há uma coisa muito muito estranha, que é, por exemplo, eu acho que foi o Idi Amin ou o Gaddafi, já não me lembro. Depois estão no poder, são ditadores, não é? Mas depois fazem leis para o país inteiro, assim, tiradas... Houve um qualquer, que agora não me lembro qual deles é que é, que houve um dia que eu acordei e disse assim:
olhou para um cão e disse assim: epá, vocês já repararam que os cães têm os dentes fortes e os cães roem ossos. Então, a partir de hoje, eu faço aqui uma lei a dizer, eu não estou a inventar, isso é verdade, faz uma lei a dizer que todas as pessoas têm que roer ossos para ficarem com os dentes fortes. Tipo, merdas assim, que o pessoal fazia leis assim. Tipo, ninguém pode ter... houve um gajo qualquer que acordou um dia e disse: estou farto de barbas. Hoje, uma lei nova. Os homens, quem tiver barbas, levam um tiro. Uma coisa assim, coisas malucas. E depois eu via esses podcasts. Mas são tipo cenas seguidas, vocês não muito bem ver. Ditador chega lá acima e diz: não, agora o que eu não gosto mesmo é de pessoas que tenham um sinal na bochecha esquerda. Portanto, manda o exército de porta a porta trazer todas as pessoas com sinal na bochecha esquerda para lhes matar. Merda, coisas assim completamente surreais. E às vezes, sempre que eu estou a ver aquilo, eu estou a pensar assim: fogo. Como é que uma pessoa, um país com 10 milhões de pessoas, tamanho de Portugal, 10 milhões de pessoas, e há aquele maluco que chega ao poder. Até ele chegar ao poder, geralmente o sociopata, o psicopata é manipulador e controla as pessoas e tal, e diz o que as pessoas querem ouvir, é populista e diz aquelas frases, aquela retórica política que apela diretamente às emoções do povo, vocês estão a ver. Apresenta-se, vá sempre buscar aquelas frações da população que se sentem marginalizadas ou ignoradas pelas elites e tal. Eu sou um de vocês, nós, contra as elites. Usam sempre aquele discurso simplista, né? Aquela coisa de usar frases e slogans fáceis que promovem tipo soluções simples para problemas complexos. Vocês estão a ver? É tipo... E hoje em dia vai ser isso. Os rendimentos mínimos, o problema é os rendimentos mínimos. Já era meter os rendimentos mínimos todos a trabalhar. Pronto, isso é um problema, uma solução simples para um problema complexo. Mas tem aquele slogan fácil, aquele slogan que as pessoas dizem: é isso mesmo, esse gajo diz as verdades. Não diz verdades nenhumas, ele não está a resolver nada. O problema é complexo, o problema não se resolve dessa forma. Só mesmo pessoas que não percebem nada disso é que acham que não, os ciganos, já matar os ciganos todos. Claro, isso é... Enfim, isso é uma coisa que diz assim: todas as pessoas, a maior parte das pessoas do Faial da Terra, nas estatísticas, há mais pessoas do Faial da Terra a cometer crimes do que no resto das freguesias. Então a solução simples para isso é: pessoas do Faial da Terra são todos bandidos. Isso é aquele discurso simplista, mas obviamente que é mais complexo do que isso, não é? E o povo, essas populações, dizem logo: esses gajos de Faial da Terra eram todos para a cadeia, esse gajo tem razão, esse gajo diz as verdades, que ele não tem medo, não sei o caramba. Não, ele está a manipular as emoções das pessoas, porque obviamente que o problema é mais complexo do que isso. Temos que ir mais a fundo, que é porque é que as pessoas de Faial da Terra cometem mais crimes. Qual é a razão de fundo? É uma razão histórica, é uma relação social, uma razão social, é porque aquela zona não teve os apoios suficientes ao longo dos últimos anos e agora está numa situação de discriminação em relação às outras. É porque havia uma fábrica e a fábrica fechou e as pessoas agora estão no desemprego. Ou seja, há um problema mega complexo. E quem são as pessoas que andam a roubar? Enfim. Pronto, e depois há sempre, como eu estava a dizer, o sociopata que soube a ditadura. Durante essa fase ele está a manipular as pessoas e tal, e ele é sempre aquele, o outsider, o que não faz parte do sistema e que está a lutar contra o sistema e tal, porque o sistema está corrupto e ele é de fora, ele está a lutar contra o sistema e tal. E depois geralmente encontra sempre um bode expiatório, encontram sempre ali um grupo minoritário, que é o bode expiatório, que é para as pessoas, sabem, o inimigo comum e tal. São os judeus, são os da Serra Leoa, são
os muçulmanos, ou o que é que seja. Arranjam sempre ali uma minoriazinha que é para ser o coisa. E depois pronto, geralmente o partido é eles. O partido é eles, o partido, ou o que é que seja, é eles, mais ninguém. Portanto, se eles morrerem, o partido morre. E eles vão manipulando as emoções das pessoas e não sei o que mais, até chegarem lá a essa posição que as pessoas lhes dão, porque acham que realmente aquele gajo é o salvador. Mas não é simplesmente um psicopata a manipular emoções, sem qualquer tipo de escrúpulos ou de vergonha. E como eu estava a dizer, depois quando chegam lá ao poder, há aquele ditado, aquela expressão do poder corrupto, não, o poder absoluto corrompe absolutamente, é uma coisa assim. Ou seja, um poder absoluto sem qualquer tipo de controle, depois há ali um switch qualquer que se liga no cérebro. E depois é esse tipo de coisa que eu estava a dizer. Tipo, os ditadores a dizerem tipo, não, mano, isso o problema é dos indianos. Metem uma lei, todos os indianos têm que sair do país na próxima semana. Houve um gajo qualquer, acho que foi o Idi Amin, que houve um dia que acordou e disse que sonhou com indianos, que tinham sonhado com a comunidade indiana que estava no Uganda. E ele fez uma lenda a seguir a dizer, todos os indianos têm que sair do país nas próximas 48 horas, uma coisa assim qualquer, nas próximas 48 horas. Moral de história, obviamente, pessoal com casas, com vidas, com lojas, com não sei o que mais, lá foram todos expulsos, quem não saísse morria, levavam tiro, era puxado para a rua e eles matar com katanas e o caramba. Mas depois há uma coisa engraçada, que era 80% da economia estava dos impostos, eram pagos por indianos. Portanto, que os indianos quando saíram, porque as comunidades locais não declaravam imposto, não pagavam imposto, fugiam aos impostos, ou o que é que seja. Os únicos que cumpriam a lei eram os indianos e que pagavam os impostos. Então 80% da economia fez-se abaixo porque ele sonhou, ele um dia acordou. Bro. E depois, como eu estava a dizer, como faz confusão é que no país de 10 milhões, 15 milhões, 80 milhões de pessoas, como a Líbia e não sei o quê, que essa pessoa manipule as emoções do povo e não sei o que mais, tipo psicopata, até chegar lá acima, tudo bem. Mas depois está lá acima, quando começa a dizer coisas tipo as pessoas têm que roer ossos, é a nova política dentária do regime, as pessoas têm que roer os ossos, porque os cães roem os ossos e os cães têm os ossos duros. Não há ninguém à volta que olhe, não há ninguém que olhe assim uns para os outros e diga de repente agora era uma boa altura para se gastar um acidente, não é? De repente agora era uma boa altura para ele tropeçar, entre aspas, e cair para as escadas. Se ninguém metesse uns pozinhos no vinho desse gajo, a ver se lhe dá assim um ataque em qualquer, não. Mas isso não acontece. Não acontece porquê? Porque desculpa, eu estava a receber aqui uma mensagem. Porque obviamente porque há aquele medo, a primeira coisa que eles fazem é usam logo táticas violentas e repressivas para manter a população controlada, né? E depois é tipo, é logo aquela cena, eles vão sempre, a resposta é sempre desproporcional. Ou seja, houve pessoal que foi literalmente posto na cadeia durante 15 anos porque não tinha uma fotografia do líder em casa. Vocês estão a ver uma coisa assim? Tipo, não tens a fotografia do líder na tua casa. Então, para a cadeia, 15 anos. Uma cena assim super desproporcional, vocês estão a ver? Tipo, se fores apanhado a conspirar, matam-te a ti, matam os teus filhos e a tua mulher, depois matam os teus primos, tipo, matam toda a gente que até o gajo que esteve contigo na universidade há 28 anos, matam esse gajo também. E depois, claro, não. E depois rodeiam-se pelos generais ou pelos à sua volta. Os generais fazem o que ele quer, o que o ditador quer, que não querem morrer. Quem está abaixo do general, depois as pessoas dão por si. Há ali um momentum. E pronto, ali onde está tudo a roer ossos, porque o ditador disse. Depois há a propaganda, né? A gente vê isso ainda hoje, a propaganda. Depois, obviamente, não há propriamente oposição, não há grandes alternativas, porque eles literalmente matam as oposições. Portanto, as pessoas dizem,
Ok, vamos matar esse gajo e depois, qual é a alternativa? Os generais que são todos igual a ele. E depois pronto, há sempre aquelas pessoas que o rodeiam, beneficiam muito do fato de fazerem parte do circuito, do círculo íntimo do ditador. Portanto, essas pessoas depois não. Enfim, isso para dizer o quê, pessoas? Que eu vi esse podcast e tu achas mega interessante. E tu a ver esses padrões e isso tudo. E realmente acho que temos muita sorte em vivermos em liberdade, o que é que seja, em termos vivermos nesse modelo, na democracia, com todos os defeitos que tem, porque não é um sistema perfeito, obviamente, mas acreditem, se acham que antigamente era bom, ouçam esse podcast e vão ver que tipo, pousa. Cada coisa. Por acaso estou curioso saber se vou fazer algum episódio sobre algum episódio não, eles fazem vários episódios, como eu disse, mas sobre o Salazar. Porque eles fizeram sobre o Franco de Espanha, o ditador. E eu confesso que sabia que Espanha teve um ditador, que era o Franco, toda a gente sabe isso, antigamente, a história, a relação, o Hitler, o não sei o quê, o Guernica, o Picasso e tal. Mas eu não conhecia a história a fundo. E então eu vi os episódios sobre o Franco e a puta que pariu, aquilo era violentíssimo. Há coisas tipo, literalmente, matar centenas de milhares de pessoas só porque elas têm a cor errada nas unhas, uma coisa tipo, enfim, completamente louco. E é isso. Olha, pronto. É isso, pessoas. É só lá o podcast que é engraçado. Aproveitem, desfrutem da liberdade e não se deixem enganar por populistas, sociopatas que dizem coisas assim, enfim. Mas o que é? Não tem mais nada, não, é 25 de Abril e vou descansar, tá bem? Vocês deviam fazer o mesmo. Mas eu estou a trabalhar, 25 de Abril, mas eu estou a trabalhar, pessoas que trabalham nos feriados. Tá bem, pronto, vá trabalhar, caramba, que shots. Vá, até à próxima. Tchau.